Olá, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Eu quero que você imagine por um momento como seria viver com a certeza de que, aconteça o que acontecer com o nosso país, parte do seu patrimônio, aquele dinheiro construído com tantos anos de trabalho, está seguro, protegido, rendendo em dólar, em um ambiente que te dá tranquilidade para dormir à noite e planejar o seu futuro e da sua família. Eu sei que para muita gente essa ideia parece distante. Talvez você tenha até amigos que já fizeram isso, que já estão recebendo lá os seus dividendos em dólar lá fora, ou simplesmente falam que investir no exterior é fácil, mas quando você para entender como fazer, parece que tudo fica muito complicado, enrolado, cheio de detalhes que ninguém te explica de verdade. Eu também já estive exatamente nesse lugar. Mesmo tendo uma carreira sólida, um patrimônio construído, uma boa formação, eu travava toda vez que pensava em investir fora. Eu sei que esse medo, ele não é só meu. Na verdade, ele é muito mais comum do que você imagina. O medo de errar, de fazer algo ilegal, sem perceber muitas vezes, de cair em malha fina, de colocar tudo a perder por um simples detalhe. O medo de não conseguir entender aquele inglês técnico dos sites gringos, de não saber se o dinheiro vai mesmo chegar lá, de não saber se o banco ou a corretora são confiáveis de verdade, de não ter com quem contar caso algo dê errado. E assim a gente vai adiando, vai deixando para depois, vai arrumando desculpas, tipo quando o dólar baixar, eu faço, quando eu tiver mais tempo eu estudo, quando alguém me explicar direito eu começo. Só que enquanto isso, o tempo passa. A instabilidade no Brasil não diminui. O real segue perdendo valor. A insegurança cresce. A sensação de impotência só aumenta. E no fundo, a gente sabe, não dá mais para ficar refém do Brasil. Não dá para depender só de uma moeda, de um governo, de um sistema que a qualquer momento pode mudar as regras do jogo. Então eu quero te dizer, olho no olho, você pode sim investir fora. Você pode sim proteger o seu dinheiro, sua família, o seu futuro. Você não precisa ter muito dinheiro, você não precisa falar inglês fluente, você não precisa de um contador internacional. O que você precisa é de clareza, de um passo a passo simples, honesto e direto. E principalmente, você precisa saber quais armadilhas evitar. Porque a verdade é que os maiores erros que travam brasileiros de alta renda na hora de investir fora não tem nada a ver com dinheiro, nem mesmo com a falta de tempo. Eles têm a ver com medo, com crenças antigas, com excesso de confiança em fontes erradas, com a mania que a gente tem de querer simplificar demais aquilo que na verdade exige um pouco de atenção no começo, mas depois vira rotina. E hoje eu vou te mostrar exatamente quais são esses erros. Porque eles pegam tanta gente boa como você, e como você pode evitá-los. Não só para começar a investir fora, mas para fazer isso com segurança, com autonomia, sem sustos, sem correr riscos que você não quer correr. E acima de tudo, com a sensação de alívio de quem sabe que está fazendo tudo da forma correta. Então vamos lá, respira fundo, pega lá um café, se quiser pega um papel também, uma caneta para anotar, porque o que eu vou te contar aqui não é teoria, não é achismo, é experiência real, de quem já passou por isso, de quem já ajudou dezenas de outros brasileiros a blindar o seu patrimônio em dólar, sem drama, sem enrolação e sem medo do imposto de renda, e sem precisar falar inglês. Sabe o que mais paralisa o brasileiro de alta renda? Não é a falta de dinheiro, não é a falta de vontade também, é aquele receio de dar um passo e lá na frente descobrir que fez algo errado, que ficou devendo para a Receita, que caiu numa pegadinha, que perdeu parte do patrimônio em taxas escondidas, ou que ficou preso num produto ruim, só porque confiou demais em quem não deveria. E esse medo, ele é totalmente legítimo. Eu vou usar nomes fictícios aqui. Um cliente, Miguel, empresário do ramo do comércio, confessou perder noites de sono porque não sabia que estava tudo certo, se o dinheiro estava tudo certo com o dinheiro que ele enviou para fora. O Felipe, médico, oftalmologista, ele adiou por anos, achando só que dava para investir fora se fosse super rico ou se tivesse intenção de morar nos Estados Unidos. E Ana Paula, profissional liberal da área de tecnologia, abriu uma conta numa corretora ruim, perdeu dinheiro lá, passou raiva e depois desistiu de vez porque achou que aquilo não era para ela. O curioso é que, no fundo, todos eles tinham um desejo em comum: proteger a família, diversificar, sentir orgulho de ser global, de receber renda em dólar, de poder contar, até numa conversa de amigos, aquela história dos meus dividendos lá do Walmart, caíram na conta, ou outra empresa internacional. O que faltava era clareza, era um caminho seguro, era saber onde pisar para não cair numa armadilha da qual ninguém fala. Quando você entende esse jogo, tudo muda. Você para de perder tempo com informações picotadas, para de ouvir também dicas de amigo, que só complicam.
Para de depender do gerente de banco que só quer te empurrar um produto caro e para de ficar refém do medo de errar na hora de declarar. Você ganha autonomia, liberdade, tranquilidade. Você começa a dormir melhor, a olhar para o futuro com mais confiança, a tomar decisões sem aquele peso na consciência. E olha, não é difícil. Não precisa ser expert, não precisa virar trader, não precisa ficar acompanhando o gráfico, nem virar fera em finanças internacionais. O que você precisa é de um checklist prático, de saber o que fazer e principalmente o que não fazer. Porque sim, existem atalhos, existem parcerias que facilitam o processo, existem corretoras que já falam português, que não cobram taxa de custódia, que te dão bônus exclusivos, que até fazem câmbio, né, de uma forma facilitada. Mas nada disso adianta se você cair nos 5 erros que travam até quem já é referência no Brasil. O primeiro erro, talvez o mais comum, é pular a etapa legal. Muita gente acha que investir fora é só transferir o dinheiro e aplicar, mas esquece que existe uma legislação clara no Brasil sobre isso. A Receita Federal não só permite, a diversificação internacional incentiva, desde que tudo seja feito de acordo com as regras. O problema é que muita gente, por medo ou desconhecimento, acaba não declarando, faz transferência por caminhos alternativos, usa uma conta de terceiro e simplesmente deixa para ver como faz depois. Eu mesmo já acompanhei casos de empresário que abriu conta fora, investiu, não declarou, achou que estava tudo certo. Alguns anos depois recebeu uma notificação da Receita. Bloqueio do CPF, multa, juros, dor de cabeça. Não é raro, acontece mais do que você imagina. O segredo aqui é fazer tudo certo desde o começo. Abrir a conta na corretora regulada, usar uma transferência legal, declarar cada passo. Mesmo que o valor seja pequeno, não precisa de um contador internacional, não precisa falar inglês. Hoje já existem modelos de declaração prontos, checklist tudo mastigado, suporte em português, você só precisa seguir o roteiro. E se fizer isso, pode investir fora tranquilo, sem medo de ser questionado no futuro. O segundo erro é escolher a corretora errada. O mercado internacional é gigante, tem muita opção, mas também tem muita armadilha. Tem corretora de fachada, tem plataforma sem regulação, tem empresa que some com o dinheiro, tem aqueles que cobram taxa de custódia altíssima, taxa para receber dividendo, taxa para sacar, taxa para respirar. Tem corretora que só fala inglês, que não responde e-mail, que não resolve problema nenhum. Eu já vi médico perder dinheiro porque confiou numa plataforma que o amigo indicou, mas ela não tinha suporte no Brasil. Eu já vi gente ficar meses tentando sacar o dinheiro sem resposta, desesperado. O segredo aqui é pesquisar, buscar corretoras reconhecidas, com regulação, com atendimento em português, com histórico de segurança, com benefícios reais para brasileiros. Hoje já existem corretoras parceiras oficiais aqui no Brasil, que não cobram taxa de custódia, que dão acesso a benefícios premium, que facilitam o câmbio, que te atendem pelo WhatsApp, que até tem sala VIP no aeroporto. Isso faz toda a diferença. Não escolha a primeira corretora que aparecer no Google. Não é só pela dica do amigo. Procure referências, peça indicações. Óbvio que de especialistas. Leia avaliações reais. Seu dinheiro merece esse cuidado. O terceiro erro é confiar demais no gerente do banco ou no novo amigo. Você vai ao banco, o gerente oferece um fundo internacional, um produto atrelado a dólar, promete mundos e fundos. Ou então, um amigo diz que conhece alguém que faz investimento lá fora, pode te encaixar em uma operação exclusiva. E aí você aceita. Parece mais seguro, porque parece que assim você não precisa se preocupar com nada. Só que na prática, o banco vende um produto caro, com um rendimento baixíssimo, uma taxa alta, uma burocracia para entrar, burocracia para sair. Amigo, por melhor intenção que tenha, muitas vezes não entende nada de regulação, de risco fiscal, de sucessão patrimonial. Eu já vi o servidor público aplicar em um fundo internacional do banco, pagar uma taxa absurda, o rendimento abaixo da poupança, perder dinheiro para sair. Eu já vi empresário confiar em amigo, entrar em operação de risco, perder parte do capital. O segredo é autonomia, aprenda o caminho. Nem que seja uma vez só. Abra a conta por conta própria, transfira legalmente, declare corretamente. Escolha você mesmo onde investir. Depois tudo vai virar uma rotina, tudo vai ficar simples. O quarto erro é o medo do imposto de renda, do leão, da malha fina. Isso paralisa muita gente. O cara prefere deixar o dinheiro parado no Brasil, perdendo para a inflação, só porque tem medo de declarar errado e cair na malha fina, de chamar a atenção da Receita. Esse medo ele é legítimo, mas a maioria das vezes é infundado. Declarar investimento internacional não é complicado. Existe um modelo pronto, existe checklist, suporte em português. O erro está em não fazer nada, em adiar, em esperar o cenário certo, perfeito. O custo de não agir é infinitamente maior do que o custo de aprender a fazer certo. E olha, não tem segredo, basta seguir o passo a passo, declarar cada transferência, cada rendimento, cada saldo. Com isso você dorme tranquilo, sabendo que está totalmente seguro, que está legal, que está protegido.
Vamos lá, o quinto erro é acreditar que investir fora é só para pessoas super ricas, milionárias, ou para quem fala inglês fluente. Essa crença trava muita gente. Tem médico, empresário, advogado, servidor público com uma renda alta, um patrimônio relevante, mas que nunca investiu fora porque acha que precisa de milhões e milhões. Que precisa ter um inglês fluente, avançado, técnico. Ou que só dá para começar se morar fora, né? Se morar lá nos Estados Unidos. Isso não é verdade. Hoje, com R$5.000, você pode já abrir uma conta fora, investir numa ação internacional, receber dividendos em dólares. Você já vai fazer tudo em português com suporte, que é o mais importante. Então, com essa transferência, muitas vezes, que facilita para você no próprio aplicativo, sem nenhuma taxa escondida, né? O que trava é a cabeça, não o processo. O que falta é a clareza e não o dinheiro. Agora deixa eu te mostrar casos reais, para você ver que não é teoria. Eu já vi cliente quase cair numa fraude bancária ao tentar investir por terceiros. O cara achou que era seguro porque o amigo indicou, mas era um golpe, era uma empresa de fachada, quase perdeu tudo. Eu vi um aluno declarar corretamente, receber o informe de rendimento e dormir tranquilo, sabendo que estava tudo protegido. Eu vi também o profissional descobrir a corretora brasileira nos Estados Unidos, abrir a conta em 48 horas, enviar recursos na semana seguinte, sem falar uma palavra em inglês. Não tem milagre, tem um método. E talvez, né, mesmo ouvindo tudo isso, você ainda pense, mas e se eu fizer alguma coisa errada? E se eu cair numa malha fina? E se for complicado demais para mim? E eu entendo esse medo, ele é normal. O sistema ele não facilita. A sensação de estar navegando em águas turvas é real, mas a legislação é clara. Seguindo o padrão internacional, investir fora é 100% legal, seguro e acessível. O erro está em não buscar a orientação certa e não seguir um passo a passo prático, esperar o cenário perfeito. Esse é o maior risco. O custo de adiar, de perder para a inflação, de continuar refém do real, é muito maior do que a curva de aprendizado. Eu já vi um aluno superar esse medo, fazer a primeira declaração, dormir tranquilo com parte do patrimônio em dólar, com a sensação de segurança que sempre buscou. O segredo é começar pelo jeito certo, com checklist, com orientação, com suporte. Não precisa adivinhar, não precisa reinventar a roda. A maioria dos erros acontece porque a pessoa tenta dar um jeitinho brasileiro. Deixa para depois, confia lá na instituição bancária, tenta pular a etapa, faz a transferência alternativa, usa uma conta de terceiro, ou então simplesmente não faz nada, deixa o dinheiro parado, perde para a inflação, vive com medo da crise. Isso é o jeito errado. O jeito certo é pesquisar, buscar uma corretora regulada, seguir um checklist fiscal, abrir uma conta por conta própria, declarar tudo certinho. Hoje, com o método certo, em até 14 dias você já pode estar com esse patrimônio em dólar, dormindo tranquilo, sem ansiedade, sem susto e sem medo. O primeiro passo é simples. Baixe o checklist de abertura de conta e também da declaração. Faça uma simulação numa corretora parceira. Reserve 15 minutos para baixar o passo a passo. Tire suas dúvidas antes de transferir qualquer valor. Não adie, não espere o cenário perfeito. Não caia na armadilha da paralisia. Você viu, né, aqui os 5 maiores erros que costumam travar, até quem já é referência no Brasil. Você viu que agir certo pode te liberar para viver o melhor no mundo global, sem medo, sem burocracia, sem inglês. Não é só sobre ser super rico ou super milionário. Não é sobre morar fora, não tem nada a ver com isso. É sobre proteger a sua família, garantir o futuro, tomar decisões com autonomia. Se você quiser dar o próximo passo, eu vou te ajudar. Salve esse vídeo, compartilha, segue aqui no canal, né? Compartilha com aquele amigo que vive tentando aí dar o jeitinho. Deixa sua dúvida aqui nos comentários, né? Peça o checklist VIP ali da próxima turma. Não fique parado. O seu futuro, a sua família, o seu patrimônio merecem esse cuidado. Agora eu quero que você imagine, né, por um instante, como seria acordar de manhã, olhar o extrato e ver recebimento de dividendos em dólar, sem aquela ansiedade de quanto será que o real vai se desvalorizar hoje, sem aquela sensação de que basta uma notícia ruim para o seu patrimônio aqui perder valor de um dia para o outro. Imagina conversar com seus amigos, sua família e poder dizer com orgulho, eu diversifiquei, eu tenho parte do meu patrimônio protegido, eu estou pronto para qualquer cenário. E não é porque você é melhor do que ninguém, não é porque você tem mais informações do que o outro, ou informação secreta, não é porque você nasceu em berço de ouro, é porque você decidiu aprender o caminho certo, decidiu enfrentar aquele medo inicial, decidiu não ficar parado esperando que alguém resolvesse tudo por você. E eu sei que parece difícil, eu sei que na prática a rotina aperta, né? O tempo é curto, o trabalho exige, a família demanda atenção. Eu também sei que tudo parece complicado, a tendência é a gente deixar para depois, procrastinar, porque a cabeça já está cheia de preocupações. Mas eu te garanto uma coisa, o tempo que você investe agora para aprender o jeito certo de investir fora é o que vai te dar tranquilidade para o resto da sua vida.
Não é exagero isso. Porque uma vez que você entende, aplica, faz a primeira transferência e vê o dinheiro rendendo, declara corretamente, recebe o informe, tudo vai virar uma rotina. Aquela sensação de insegurança vai sumir, o medo de errar vai embora. E no lugar dele entra o orgulho de quem fez o certo, de quem protegeu a família e de quem está um passo à frente. Eu costumo dizer que investir fora não é só sobre ganhar mais dinheiro, é sobre dormir melhor, é sobre poder escolher amanhã ou daqui a 10 anos, onde você vai viver, como você quer cuidar dos seus filhos, né? Que oportunidades quer dar para eles. É sobre ter liberdade de decisão, não ser refém no cenário político, de instabilidade, crise de confiança. E principalmente é sobre mostrar para você mesmo que você é capaz de aprender algo novo, de enfrentar o desafio, de se reinventar. E sabe o que é mais interessante? Depois que você faz certo uma vez, você vira referência. Os amigos começam a perguntar, a família pede ajuda, os colegas querem saber como você faz. Você passa a ser visto como alguém sofisticado, global, que não depende só do Brasil. Isso traz um senso de validação, de orgulho, que não tem preço. É sutil a diferença entre quem fica esperando e quem age. E eu quero te dar um conselho de quem já viu muitos brasileiros passarem por esse processo. Não subestime o poder de começar pequeno. Não espere ter muito dinheiro guardado para investir fora. Não espere falar inglês perfeito, nem dominar tudo em tributação. Comece simples. Faça a primeira transferência, invista em um ativo seguro, declare corretamente e veja o resultado. Depois aumente aos poucos, conforme for ganhando, confiança. O importante é dar o primeiro passo, sair da inércia. E olha, eu sei que você pode estar aí pensando, mas será que não é arriscado? E se eu perder dinheiro? E se mesmo fazendo tudo certo eu tiver problema com a receita? E eu entendo esse medo. Ele é legítimo, mas o risco maior não é fazer nada. Esse é o maior risco. É continuar refém do Brasil, é perder para a inflação, é depender de um único país, de uma única moeda, de um único sistema. O mundo está mudando rápido. Quem se antecipa, que aprende o jogo global, sai na frente. E eu quero te mostrar agora alguns exemplos práticos, para que você veja que isso não é só um discurso. Recentemente, eu atendi um empresário que tinha tudo para ser referência, mas nunca tinha investido fora porque achava que precisava de muito dinheiro. Quando ele descobriu que com 5, 10 mil reais, 10, 15, 20 mil reais, muitas vezes ele poderia investir numa ação americana, receber o dividendo em dólar, ele ficou surpreso. Mas ainda quando viu todo o processo, que era em português, com suporte nacional, sem taxa de custódia, em menos de 2 semanas, ele já estava diversificando, já dormia mais tranquilo, já sentia aquele orgulho de quem virou global. Teve também o caso de uma médica que por anos deixou o dinheiro parado em um fundo internacional no banco, pagando uma taxa absurda de administração, rendimento baixo, só porque confiava lá na instituição. Quando ela aprendeu a abrir conta por conta própria, transferir legalmente, declarar corretamente, viu que podia economizar milhares de reais por ano e melhor. Agora ela ensina os colegas, ela virou uma referência no hospital. Recebe perguntas toda semana. E claro, não posso esquecer do servidor público que tinha pavor do imposto de renda. Ele sempre dizia, eu prefiro, Fernando, perder aqui no Brasil do que correr o risco lá fora. Com um pouco de orientação, um checklist prático, ele viu que declarar investimento internacional não era um bicho de 7 cabeças. Hoje ele investe fora, recebe informe, declara tudo certinho, dorme tranquilo. E a família já pensa em usar parte desse dinheiro para garantir o futuro dos filhos no exterior. Esses exemplos mostram o que separa quem investe fora de quem fica parado. Não é, muitas vezes, o dinheiro, o tempo, não é inteligência, é clareza, é um método, é a coragem de dar o primeiro passo. É entender que o maior risco é não fazer nada. E eu quero que, a partir de hoje, você seja o protagonista da sua história financeira. Não importa se você nunca investiu fora, você não sabe nada de inglês, se sempre achou complicado demais. Com orientação certa, com checklist prático, com suporte em português, você consegue. E mais do que isso, você merece essa tranquilidade. Se você chegou até aqui, você já está muito à frente da maioria. Você já entendeu que existe um caminho seguro, que existem armadilhas a evitar, que existem benefícios reais em diversificar, em blindar o patrimônio, em pensar globalmente. Agora é hora de agir. Não deixe para depois. Não espere o cenário perfeito. Não caia na armadilha da procrastinação. O próximo passo é simples. Busque uma corretora reconhecida, com suporte nacional, sem taxas escondidas. Baixe um checklist de abertura de conta e de declaração. Reserve 15 minutos para tirar suas dúvidas. E se você precisar de ajuda, obviamente eu estou aqui para te orientar, seja nos comentários, seja no direct, seja numa consultoria personalizada. Compartilhe esse conhecimento, salve esse vídeo, envie para aquele amigo que vive dizendo que vai investir fora, mas que nunca começa. Marque nos comentários quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. E principalmente, lembre-se, o seu patrimônio
sua família, o seu futuro merecem esse cuidado. A sensação de dormir tranquilo, sabendo que você está protegido, que está preparado para qualquer cenário, que está pronto para aproveitar as oportunidades globais. Isso não tem preço. É um alívio que só entende quem vive. E eu quero muito que você sinta isso também. Por fim, quero recapitular rapidamente os 5 maiores erros ao investir fora. Então, o primeiro é pular a etapa legal. O segundo, escolher a corretora errada. Confiar demais na instituição financeira ou no amigo. Paralisar por medo do imposto de renda e acreditar que investir fora é só para pessoas super ricas ou para quem fala inglês fluente. Todos esses erros têm solução. Todos podem ser evitados. O segredo está em buscar orientação. Seguir um passo a passo, confiar em especialistas, aprender o caminho e agir com responsabilidade. Não é sobre sorte. Não é sobre fórmula mágica. Não é sobre prometer ganhos fáceis. É sobre segurança, autonomia e liberdade. É sobre fazer o certo do jeito certo na hora certa. E a hora é agora. Se você quiser o meu checklist VIP, se quiser indicações de corretoras, se quiser tirar dúvidas sobre declaração, deixa aqui no comentário, me chama no direct lá no Instagram, participe da próxima turma da Jornada do Investidor Global. Eu faço questão de te ajudar a virar essa chave. Obrigado por me acompanhar até aqui. Desejo que você tome as rédeas do seu patrimônio, que continue a blindagem em dólar, que viva com mais leveza e confiança e, acima de tudo, que inspire outros brasileiros a fazer o mesmo. Nós nos vemos em breve. E lembre-se, o futuro da sua família não pode depender só do Brasil. Proteja hoje, invista certo e viva tranquilo. A partir daqui, eu quero que você pense em como cada pequeno passo rumo à sua proteção financeira internacional vai construindo não só patrimônio, mas uma nova identidade. Porque ao decidir investir fora, você está mostrando para você mesmo e para todos à sua volta que é capaz de ir além do senso comum, de não aceitar a insegurança como destino, de buscar um novo patamar de tranquilidade para você e para sua família. Não é só sobre dinheiro, é sobre liberdade de escolha. É sobre não ser refém de um sistema e de um governo. É sobre conseguir olhar para o futuro dos seus filhos e saber que aconteça o que acontecer por aqui, você fez a sua parte de verdade e não só no discurso. Eu vejo muitos brasileiros de alta renda, pessoas de sucesso incontestável na carreira, com histórias de superação, com reconhecimento, que ainda assim carregam aquela sensação de que lá fora não é para mim, ou que é melhor não mexer com isso porque vai dar muito trabalho. E eu quero te falar com toda a franqueza. Isso é só uma crença, é uma barreira mental, porque na prática, o que existe é um conjunto de etapas claras, um roteiro seguro, uma comunidade de pessoas que já passaram por tudo isso e hoje vivem com muito mais autonomia e leveza. E você provavelmente já percebeu que quando a gente sai do Brasil, seja uma viagem de férias, seja trabalho, a sensação de liberdade aumenta, o medo diminui. É fácil, né? É mais fácil relaxar, aproveitar, se planejar. Agora imagina ter isso também com o seu dinheiro. Saber que parte do que você construiu está num ambiente seguro, rendendo em moeda forte, longe das turbulências políticas e econômicas que tanto nos preocupam no dia a dia. Isso não é luxo, não é ostentação. Isso é prudência, é estratégia, é carinho com o que você batalhou uma vida inteira para conquistar. Eu quero que você lembre-se de tudo que já superou até aqui. Todos os desafios, todas as mudanças de cenário, todas as vezes em que teve que se reinventar para continuar crescendo. Investir fora é só mais um desses passos. E como todos os outros, começa com uma decisão e se fortalece com a ação. Se você deixa para depois, a insegurança ela vai continuar rondando, o medo vai crescer, a sensação de impotência vai aumentar. Mas se você quer agir agora, mesmo que devagar, mesmo que pequeno, você já começa a colher frutos desse alívio, da tranquilidade e da validação pessoal. Eu não estou dizendo que você nunca mais vai ter dúvidas, que nunca mais vai sentir receio. Isso faz parte do processo. O importante é não deixar o medo te paralisar. O importante é saber que existe um caminho, que existe suporte, que existe um passo a passo. É confiar na sua capacidade de aprender, de perguntar e buscar referências. E principalmente de compartilhar e aprender com quem já está ao seu redor. A decisão de proteger o patrimônio em dólar, de garantir uma renda internacional, de criar alternativas para o seu futuro, da sua família, é uma das mais importantes que você pode tomar. Porque não depende só da conjuntura econômica, nem da política, nem da sorte. Depende de você, da sua escolha, da sua vontade de fazer o certo. Eu vejo alunos que, depois de investir fora, mudam não só a relação com o dinheiro, mas a postura diante da vida. Ficam mais leves, mais confiantes, mais independentes. Param de se preocupar com manchete de jornal, começam a planejar viagens, oportunidades e até sonhos que pareciam muito distantes. Isso não é privilégio de poucos, é o novo normal de quem entende que o mundo mudou, que a globalização está aí.
e que não dá mais para depender só do real, só do Brasil. Se você já construiu um patrimônio aqui, você já conquistou respeito, você já superou crise, se deu a volta por cima, você tem tudo para dar esse próximo passo. E sinceramente, não importa se o valor que você vai investir fora é grande ou pequeno, o que importa é começar, é aprender, é vencer a inércia. Depois de tudo, depois que você começa, fica tudo mais fácil, mais natural, mais automático. Não caia na armadilha de achar que é tarde demais, ou que perdeu o bonde. Sempre há tempo para diversificar, para blindar, para criar novas possibilidades. O importante é não deixar para quando o dólar baixar, quando sobrar tempo, quando alguém vier te explicar. O melhor momento é agora, com as ferramentas e informações que você já tem. E eu quero reforçar aqui que você não está sozinho. Existe uma comunidade de brasileiros que já começou esse caminho, que já enfrentou os mesmos medos, as mesmas dúvidas, as mesmas objeções. Procure grupos, fóruns, especialistas, pessoas que possam compartilhar experiências reais, depoimentos, erros e acertos. Aprenda com quem já fez e evite os erros mais comuns. Esteja aberto a escutar, a ajustar e a melhorar. E acima de tudo, confie no seu bom senso. Se algo parecer bom demais para ser verdade, desconfie. Se a corretora não tem uma regulação, não segue uma legislação, se o suporte dela não responde, se a promessa de ganho fácil, fuja disso. O caminho seguro é sempre o mais transparente, o mais explicado, o mais comprovado. Não existe atalho mágico, existe um processo seguro. Quando você se cercar das pessoas certas, das plataformas corretas, dos profissionais sérios, tudo vai fluir melhor. Você vai perceber que não é tão complicado quanto parece, que não exige tanto tempo quanto você imaginava, que não precisa de expertise avançada, nem de dedicação exclusiva. Basta constância, interesse, atenção aos detalhes. E se em algum momento bater a dúvida, se algo parecer difícil demais, lembre-se, você pode voltar, revisar, pedir ajuda. Ninguém acerta tudo de primeira. O importante é começar, é aprender, é corrigir o rumo quando necessário. O que não pode é ficar parado, esperando o cenário perfeito, porque na prática ele nunca chega e nunca vai chegar. Eu quero terminar essa conversa te lembrando que quando você decide investir fora, você não está apenas protegendo o seu dinheiro. Você está abrindo portas para novas experiências, novas oportunidades, para uma vida menos ansiosa, mais global, mais livre. Você passa a enxergar o mundo de outra forma, a perceber que existem possibilidades além das fronteiras do Brasil. Que a sua história pode ser ainda maior, ainda mais segura, ainda mais inspiradora para quem vem depois. Não subestime o poder do exemplo. Ao investir fora, ao aprender sobre finanças internacionais, ao cuidar do seu patrimônio com responsabilidade, você está ensinando seus filhos, colegas, amigos, que é possível sim ir além, buscar o melhor e fazer diferente. Você inspira confiança, transmite segurança, mostra que é possível conquistar autonomia e tranquilidade, mesmo no mundo cheio de incertezas. Eu espero, sinceramente, que essa conversa tenha acendido em você uma chama da ação, que tenha deixado claro que os maiores erros ao investir fora são evitáveis, que as armadilhas existem, mas podem ser contornadas com informação e orientação, que o medo ele não precisa ser paralisante, que a liberdade financeira está ao alcance de quem decide agir com responsabilidade. Se você quer dar o próximo passo, lembre-se, checklist prático, corretora reconhecida, suporte nacional, declaração correta. Compartilhe o que aprender, ajude outros brasileiros, fortaleça essa comunidade de quem já entendeu que o futuro não pode depender só do Brasil. Muito obrigado por sua confiança, por sua atenção e sua disposição em buscar o melhor para sua família e para você. Conte comigo nessa jornada. Nós nos vemos então na próxima conversa e no próximo conteúdo, ou até mesmo numa mentoria exclusiva, ou se você quiser aprofundar ainda mais. O futuro, ele começa hoje e ele pode ser muito mais seguro, leve e global do que você imagina. Boa sorte, bons investimentos e se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve agora aqui no canal Investimento Prático no YouTube. Assim, você vai receber em primeira mão as dicas e orientações para proteger o seu patrimônio, investir no exterior com segurança e garantir mais tranquilidade para sua família. Até a próxima!